Eu não sei se é uma profissão ou eu tenho que conciliar com essa gente. Eu sei, eu quero fazer alguns trabalhos em paz mesmo. Se de vez em quando eu tiver dinheiro pra fazer minhas viagens, é só isso que eu quero. Tá boa, mas ninguém entender a coisa. Eu posso trabalhar é um ensinar, tá vendo? Eu não quero isso, não. Agora, quando alguém vê minhas fotos, diz assim, ah, é um artista sensível. Eu quero ver os meus trabalhos. Se você trabalha, eu tenho quase certeza de que você não tem um hobby. O trabalho tem nos consumido cada vez mais e eu acho que a gente tem deixado de viver. A gente acorda cedo e enfrenta transporte público lotado, vai trabalhar, trabalha 8, 9 horas por dia, se for um trabalho normal. Aí depois volta, pega mais transporte público lotado, chega em casa tarde. Quando a gente chega em casa, a gente tem a vida acontecendo. Então tem que fazer comida, tem que limpar a casa, tem que organizar as coisas, tem que lembrar de se cuidar um pouquinho e muitas vezes não dá tempo, porque daí já tá na hora de dormir e amanhã a gente tem que acordar novamente para poder viver esse ciclo de novo e de novo. E quando chega o final de semana, para aqueles que têm final de semana, a gente só quer descansar e a gente só quer não fazer nada. E não fazer nada também é saudável. Só que no meu caso, especificamente, eu sinto que eu não tenho feito nada há muito tempo. Há 20 e tantos anos. Eu não lembro qual que foi o último hobby que eu fiz. Eu lembro de sempre pensar a respeito, sempre querer também fazer. Quando eu via pessoas fazendo, quando eu assistia algum vídeo ou algum filme onde tinha algo que eu me identificava, eu sempre pensava, nossa, eu vou fazer, eu vou começar. Mas, spoiler, eu nunca comecei. E pensando, eu acho que eu não iniciei nada, não só porque eu tenho muita coisa pra fazer, e sim porque talvez eu tenha medo da minha própria mediocridade. Mas pensando bem, o que a gente é a não ser seres medíocres, com tarefas medíocres e muitas vezes trabalhos medíocres? Claro que eu falo de um lugar de privilégio onde ainda eu trabalho numa escala 5x2 e eu tenho o final de semana para poder me preocupar e até falar em hobbies. Tem pessoas que precisam se preocupar o tempo todo, onde vai morar, o que vai comer, que não pode nem se dar o privilégio de pensar nisso. Mas se você é essa pessoa que tem 2 dias na semana livre, algumas horas no dia livre, para pensar o que você fez e qual foi a última vez que você fez algo novo pela primeira vez. Essa frase é um pouco clichê. Isso fala mais sobre como você se trata, como você se prioriza no dia, ao invés de sempre priorizar o seu trabalho. E ser medíocre não necessariamente é algo ruim. É só você fazer as coisas na média, ser bom o suficiente e não a melhor pessoa do universo. E no meu caso dos hobbies, eu não preciso ser o próximo Picasso para começar a desenhar. Eu posso simplesmente fazer como uma forma de refúgio. O que eu comecei agora, bem recentemente, foi gravar vídeos pro canal. É muito difícil, porque a realidade que a gente tem não nos possibilita muito ter muito tempo para poder pensar em conteúdo, gravar, editar, enfim. Só que daí eu aceitei ser mediana. Então, eu só tô fazendo porque eu realmente gosto, quero filmar momentos da vida e poder guardar assim como um diário online mesmo, um diário digital. Mas eu não tô preocupada com o vídeo perfeito, o take perfeito, a fala perfeita, eu apenas tô fazendo. Mas é algo que eu comecei bem recentemente e eu realmente gosto de fazer, sabe? Então, tô tentando fazer sem pensar muito, porque por mais trabalhoso que seja, é algo que me traz uma sensação ali de bem-estar, de paz, de conforto. E que me tira um pouquinho dos trabalhos externos e das responsabilidades externas também. A gente tem medo de começar porque naturalmente a gente se acha muito bom em tudo. Então, no trabalho, você é o melhor profissional que tem, aquele insubstituível. Na vida das pessoas, você também é a melhor pessoa que tem. Se for fazer uma atividade, você é a pessoa que vai desenvolver isso com maestria. Quando você começa algo novo, que realmente você gosta, que você tem interesse, eu acho que a gente, no fundo, tem medo de descobrir que não somos tão bons quanto a gente imagina ser. E isso pode doer. Uma pausa para dizer que a palavra mediocridade e Fernanda Montenegro
nunca se cruzaram em nenhuma esquina. Alguns hobbies que eu queria ter. Pintura em aquarela. Eu acho maravilhoso, eu acho lindo. E por que eu nunca comecei? O que me impede de nunca ter começado? Simplesmente começado. Eu posso... Não tenho dinheiro pra pagar uma aula? Não tenho, mas eu posso, sei lá, ver no YouTube, no Instagram. Hoje em dia tem tantos tutoriais, sabe? E eu nunca comecei. Outro é a leitura. Quando eu era adolescente, no ensino médio, eu lia tanto, mas eu lia tanto. Primeiro porque eu era obrigada a ler pra fazer as atividades, as provas, enfim. Só que eu também gostava. E a leitura, ela te abre mundos, ela te abre portas, você estimula a sua criatividade. E é tão legal começar uma história nova. E eu nunca consegui, desde que eu terminei, na verdade, o ensino médio e ingressei no mercado de trabalho e na vida adulta também, eu nunca consegui continuar. Eu acho que a nossa mente tá sempre tão carregada que quando a gente chega, a gente não quer pegar um livro e se esforçar a ler. Não deixa de ser um esforço. Por mais que seja legal, não deixa de ser um esforço. E a gente não faz isso. Eu não faço isso, falando por mim. Outro que eu gosto muito é a fotografia. Só que esse eu sou um pouco mais chata. Eu quero que tudo seja minimamente perfeito dentro da minha ideia de perfeição. Então, quando eu vou tirar foto das pessoas, inclusive, é até chato. Eu falo, não, vem pra cá, não, vai pra lá. E daí eu deixo de fazer. Se você vai começar um hobby, não se prenda àquelas listas de 60 hobbies pra se fazer antes de morrer. Apenas se conecte com a sua criança interior e lembra do que gostava de fazer quando era pequena. Se gostava de pintura, teatro, montar quebra-cabeças, é um ótimo ponto de partida. Comece e veja se você se sente mais leve, tranquila e conectada com a sua essência. Assim a gente consegue relaxar e fugir um pouquinho de todas as tribulações e cobranças que a realidade impõe. E essa fuga, ela nos permite evitar o esgotamento mental. A gente está muito propício a se esgotar mentalmente. E aí, se isso acontece, você não tem mais graça na vida, você não tem mais vontade de viver, tudo acaba sendo um grande nada, um grande tanto faz. Sabe aquele filme do Soul? Que se você não assistiu, eu recomendo fortemente que você veja. É mais ou menos isso. O filme, ele indaga sobre o que a gente precisa realmente dar valor, o que é importante. Nós temos tão pouco tempo na vida, é só uma chance que a gente tem. Só uma. Os dias e as horas e os anos, eles nos trazem uma falsa sensação de que a nossa vida é eterna e a gente vai ter uma nova chance todos os dias no amanhã. Hoje a gente tem, mas o amanhã ele pode nem existir amanhã, entende? Então se você ficar deixando só pra depois e depois e depois, o depois pode nem chegar. A gente gasta tanto tempo tentando ser a pessoa mais perfeita do mundo, o empregado mais perfeito, porque se você for o empregado mais perfeito, você vai conseguir aquela promoção que você tanto almeja. E não é bem isso. Se você conseguir essa promoção hoje, que você tanto almeja, você vai ser a pessoa mais feliz. Sério. Você vai ser feliz por um momento ou você vai ser feliz assim pra sempre? Porque se não for pra sempre, eu acho que meio que não compensa, né, no final das contas. Criou-se uma cultura de glorificação do trabalho e a gente não consegue sair disso. A gente acha que a nossa vida é o nosso trabalho e a gente faz da nossa vida o nosso trabalho. Então, quando a gente tá de folga, respondemos o WhatsApp assim muito rapidamente. Quando um familiar manda mensagem, deixa pra depois, 2 dias depois, 3 dias depois. E o trabalho, no final das contas, ele tem que ser só uma ferramenta pra você conseguir atingir os seus objetivos e sonhos. Ou seja, a gente precisa dar ao trabalho a real função dele. A gente não pode fazer dele a nossa vida e deixar ele ocupar um espaço maior do que ele realmente merece. Então, se você ama skate, não pode ser a próxima fadinha, ou se você ama música e não pode ser o próximo Justin Bieber, ao menos faça das suas paixões os seus hobbies. Não deixa pra depois, não deixa pra lá. Vai chegar um momento que a vida vai cobrar de você, de alguma forma, de alguma forma. E o mais importante, não julgue quem está começando. Então, se você segue alguém que pintou um quadro e postou no story, teve a coragem, porque, gente, hoje a gente precisa ter a coragem de postar alguma coisa, um sonho, uma tentativa, uma foto.
Não julgue essa pessoa. Quando a gente julga o outro, a gente não tá julgando só o trabalho em si, a gente tá julgando talvez a coragem que o outro teve de dar o primeiro passo quando a gente tá tentando correr, mas não consegue sair do lugar. Eu sei que os coaches talvez odeiem isso, mas aceite ser medíocre em alguma área da sua vida. Eu acho que medíocre é uma palavra um pouco feia. Não parece medíocre? Parece ser um pouco feia, um pouco pesada, mas nada mais é do que você ser mediano. Seja mediano em alguma área da sua vida, que seja no trabalho, aceite ser bom o suficiente. Bom o suficiente não quer dizer que você vai ser ruim. Você vai ser bom o suficiente, que já tá assim, ó, acima da régua da maioria das pessoas. Se você for apenas bom o suficiente, você vai conseguir liberar espaço, mais espaço na sua vida, para você conseguir passar tempo com a sua família, para você conseguir passar tempo com seus amigos, para você conseguir passar tempo com você mesmo, que é o mais importante, e com a sua vida. Tem um poema do Mário Quintana que diz assim, vou pegar. Nossa alma incapaz e pequenina, mais complacências que risão merece. Se ninguém é tão bom quanto imagina, então ninguém é tão mal quanto parece. Em suma, hobbies são uma forma de você aceitar a sua mediocridade. Então aceite a sua e vai ser feliz e vai viver a vida de verdade. Um beijo.